saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria, né? De eu estar aqui para falar da palavra do Senhor. Mesmo que eu não sou pregador, mas na Bíblia diz que quem tem fôlego tem que louvar o Senhor, tem que falar do seu amor, porque Jesus é maravilhoso, é poderoso. Nós temos que, não podemos perder a oportunidade de falar do seu amor. Aqui em Isaías, no versículo 7, no Isaías versículo 5, melhor dizendo, capítulo 5 e versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voaram. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Até aqui, meus irmãos, esse versículo fala que no ano que morreu o rei Uzias. Aqui essa palavra fala, meus irmãos, que muitas vezes na vida a gente tem que perder, né, o que nós conseguimos às vezes para Deus usar nós na obra do Senhor. Às vezes a gente está talvez ganhando bem, mas talvez a gente não está fazendo as coisas para Deus. O que é mais importante é fazer as coisas para Deus. Porque mesmo que a gente talvez não sabe pregar muito, mas Deus, Ele nos dá a palavra, Ele dá, na Bíblia diz assim: abrir a sua boca que eu encherei. Então, meus irmãos, a Bíblia aberta, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Então, se abre a boca, deixe Deus falar com você. Talvez você nesse dia passou um dia atribulado, mas Jesus, Ele está aí para... Jesus, Ele vai te dar alegria, Ele vai dar paz para o seu coração. Muitas vezes, às vezes nós ficamos tristes por certos problemas que tem passado, que passou na nossa vida. Nós começamos a lembrar e não aguentamos, irmãos. Às vezes as lágrimas têm que correr, mas nós temos que estar na presença do Senhor alegre, porque somente Ele que pode nos ajudar. É somente Jesus Cristo, não há outro. É somente Jesus Cristo que pode nos ajudar e nos dar paz no nosso coração. A Bíblia do Senhor está bem clara, falando que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Então, meus irmãos, aqui na Bíblia diz que Jesus, Ele está ali assentado sobre o trono. Ele está ali contemplando você, o que você está fazendo. Às vezes a gente pode fazer as coisas escondidas do homem, do pastor, mas Deus não podemos esconder. Não podemos esconder, meus irmãos, porque Jesus, Ele está ali só contemplando, só sentado no trono, só esperando Deus, seu Pai, falar: pode recolher minha igreja, que já chegou o tempo. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para esse grande dia que Jesus vai vir buscar o seu povo. Nós temos que se esforçar e ir à casa do Senhor, mesmo que às vezes as doenças vêm em nosso corpo querer nos abater, mas nós temos que fazer o esforço. Nós temos que ir à casa do Senhor, porque quando você sai da casa do Senhor com uma dor de cabeça, talvez você chega na igreja ali, aquela dor de cabeça vai embora, porque Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele pode nos salvar.
nos curar, melhor dizendo. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, é poderoso. Não podemos aí talvez nos abater pelas doenças, pelos problemas do dia a dia, né? Porque todos nós temos nossos problemas, né, meus irmãos? Todos nós temos nossos problemas, não podemos se aquietar. Nós temos que se esforçar, porque tudo vai do esforço. Tudo a gente consegue no esforço. É na palavra, é no louvor, é indo para a igreja, é trabalhando na parte material, na parte espiritual também. Tudo vai do esforço. Então vamos se esforçar, vamos estar na casa do Senhor adorando Ele, porque mesmo que esteja frio, mesmo que talvez você diz que está muito frio, está chovendo, eu não vou na igreja, mas é esse dia que Deus vai te dar a bênção para você. Então, meus irmãos, a gente só tem a agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Nós só temos a agradecer tudo que até hoje Jesus tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Então, meus irmãos, quando a gente tem um compromisso com o Senhor, Ele tem um compromisso com a gente. E você tem que ter um compromisso com o Senhor. Se você não tem um compromisso com o Senhor, como que você vai querer crescer na vida? Como que você vai querer ter as coisas, meus irmãos? Então, você tem que ir à casa do Senhor. Você não pode ficar em casa, talvez, sossegado, pensando que, falando assim, tá tudo bem comigo, estou com saúde, mas não espera a doença chegar no teu corpo para você ir lá no hospital dizer assim, não, eu quero Jesus, eu quero ir para a igreja, mesmo que esteja frio, mas eu quero ir. Mas daí você está lá, doente, lá, se lamentando, mas você não fez seu esforço. A Bíblia mesmo fala assim que quem não quiser vir pelo amor, vem pela dor, né, meus irmãos? Então vamos ir pelo amor, não vamos esperar a dor chegar para nós chegar até a casa do Senhor, porque muitos esperam chegar a dor para ir para a casa do Senhor, porque antigamente a gente não tinha carro. Antigamente, quando nós era pequeno, meu pai levava nós para a igreja ali, levava nós puxado no carrinho de mão, meus irmãos, desde pequeno. O pai levava nós para a igreja arrastando um carrinho de mão, um carrinho de 4 rodas que ele tinha feito. Então, eu sigo o exemplo do meu pai. Meu pai está lá na glória, já descansando no Senhor. Não está vendo nada mais, está só descansando, esperando o arrebatamento da igreja. E por isso que nós temos que estar, meus irmãos, temos que seguir o exemplo do nosso pai, seguir o exemplo da nossa mãe. Então, meus irmãos, sei que, que nem eu falei assim, às vezes o corpo não quer ir na igreja. Às vezes o corpo está meio cansado, talvez com dor, que nem eu falei. Mas vamos para casa do Senhor, que ali chegar na igreja ali, uma oração você pode ser curado, porque Deus é Deus dos milagres. E que nem eu falei, o meu pai, ele levava nós para a igreja, eu me lembro, puxando nós no carrinho de mão, e hoje não é carrinho de mão, hoje nós temos um carro para ir para casa do Senhor. Por isso é só nós embarcar ali, meus irmãos, ir para a igreja, né? Não vamos caminhar, não vamos cansar. E às vezes a gente não vai para casa do Senhor. Mas vamos fazer o esforço, meus irmãos. Que a gente quiser chegar no céu, se a gente quiser morar no céu, a gente tem que fazer o esforço aqui na terra. Porque tudo que na terra é passageiro, tudo passa, mas as palavras do Senhor jamais passará. Então vamos fazer o esforço, meus irmãos. Vamos fazer o esforço. Vamos louvar o Senhor. Vamos falar do seu amor. Mesmo que a gente talvez diga assim, não, mas pregar não é para mim. Mas você falando assim, Jesus te ama, Jesus ama. Você falar para a pessoa, talvez assim, sinta no coração de falar a palavra para assim, Jesus te ama. E Jesus, e aquela palavra vai penetrar no coração da pessoa. E aquela pessoa vai dizer assim, mas será que Jesus me ama? Porque todas as coisas erradas que eu fiz nesse mundão aí, eu fui até criminoso, eu fui bandido, eu fui assassino, usava droga, eu era virado, mas Jesus, Ele diz assim, vem como está, porque eu vou te perdoar todos os pecados. Então eu digo para você que está querendo deixar a casa do Pai, não deixe, fica firme e siga o exemplo do teu Pai. Nós estamos seguindo o exemplo da nossa mãe, nosso pai. Que nem eu falei, o pai já dorme com o Senhor, já deixou nós aqui para seguir esse caminho, para nós levar essa caminhada, para nós botar a mão no arado e não olhar para trás. Vamos olhar somente para frente.
Lá na frente nós enxergamos Jesus Cristo que está lá para nos ajudar. Jesus Cristo jamais vai deixar você perecer, meus irmãos. Jesus Cristo jamais vai deixar você sozinho. Ele sempre está do teu lado. Talvez você pense que está sozinho, mas Jesus está do teu lado, te ajudando, está te guardando como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas para que nada aconteça. E assim, meus irmãos, você que tem Jesus na vida, talvez você pense que talvez você tem virado as costas para Jesus, mas não vira as costas para Jesus, porque Jesus jamais vai virar as costas para você. Mesmo você sendo pecador, mesmo você fazendo coisa errada, mas Jesus está ali para te ajudar, para te dar alegria para o seu coração. E nós se criamos, meus irmãos, desde pequenininho, gatinhando debaixo do banco da igreja. E hoje não me arrependo de nós estar aí já grande. Estamos aí fazendo a obra do Senhor, louvando a Ele, falando do seu amor. Porque Jesus, Ele vai te encher a tua boca para você falar da palavra. A gente não é pregador, mas Jesus, Ele pode nos capacitar. Então, meus irmãos, fica firme nos pés do Senhor. Não abandone Jesus por nada. Porque se você abandonar Jesus, talvez as coisas podem piorar na sua vida. Talvez as coisas não estão dando certo para você porque você talvez tenha virado as costas para Jesus. Talvez tenha dito assim, não adianta ir perder tempo na igreja. Mas não, meus irmãos, não estamos perdendo tempo. Nós estamos ganhando tempo na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. E Deus é maravilhoso, meus irmãos, que a gente não se arrepende nem um pouquinho de estar na casa do Senhor adorando Ele, porque seguindo o caminho estreito que é o caminho para a salvação, seguindo esse caminho aí que o nosso Pai aí nos ensinou. E você que está hoje aqui ensinando seu filho, ensina seu filho no caminho que deve andar. Não ensine seu filho nos caminhos maus. Não ensine seu filho, talvez, as coisas do mundo, porque mais tarde tu vai se lamentar, mais tarde tu vai dizer, por que eu não ensinei meu filho no caminho do Senhor? Agora lá onde ele está no mundão lá. Porque quando teu filho está na tua casa, ele está te obedecendo, mas quando o teu filho estiver lá no mundo, que ele tiver 18 anos, ele diz assim, não, eu vou embora, não quero mais saber. Daí quando tu vê teu filho lá no mundo, tu vai se lamentar, por que eu não ensinei ele? Por que eu não ensinei ele? Você que está me ouvindo, talvez vai me ouvir, vale a pena você ensinar o teu filho nos caminhos do Senhor, porque ali um dia ele vai falar assim, que nem eu estou falando, né? Não estou falando para me engrandecer, mas estou falando do que nosso pai ensinou, o nosso querido, saudoso João Maria Walikowski, que já dá no Senhor, mas ele deixou nós aí para falar do amor de Jesus, para louvar a Jesus, que nem ele louvava, ensinou nós desde pequenininho, sentado em cima de uma mesa, eu e o Pedro e o Eurico, botava nós três em cima da mesa, sentado, e tocava a gaita dele, e ele tocava, nós cantava aí nos Canarinhos de Cristo. Então, meus irmãos, eu não me esqueço esse dia, nunca esqueço. Toda noite o pai puxava da gaita e cantava e tocava a gaita e nós cantava. Então, meus irmãos, até hoje nós estamos aí louvando a Jesus, porque Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele é maravilhoso, que criamos aí no lar evangélico, estamos aí adorando o Senhor. Não desanime, vai em frente, vai na igreja, leva o seu filho lá para ele ir aprendendo já, para ele ir aprendendo igual nós fizemos. O pai levava nós na igreja, nós estamos aprendendo o caminho que deve andar. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que nunca um dia ele se desviar dele, do caminho do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, porque um dia o teu filho não vai dizer assim, meu pai não ia à igreja, minha mãe não ia na igreja, meu pai nunca me ensinou, minha mãe nunca me ensinou. Então, meus irmãos, não é só dar um celular na mão do filho e dizer assim,
e deixar Ele à vontade, é você ensinar a palavra do Senhor, é você levar na igreja, é você ir na igreja, fazer a tua parte, ensinar teu filho, acostumar teu filho a ir para a igreja. Então, meus irmãos, é assim que tem que fazer, igual o nosso pai fez, a nossa mãe também fez. E nós estamos tudo na casa do Senhor, adorando Ele, e não se arrependendo nem um pouco de estar na presença do Senhor. Mesmo que às vezes a luta vem, mesmo que as pedradas vêm, mesmo que a humilhação vem nessa vida, mas vamos ficar firmes, porque o crente, quando ele está fazendo a obra do Senhor, as pedradas vêm. E a árvore que é apedrejada é a árvore que dá fruto. Vocês podem ver, comparar, meus irmãos, um pé de laranja com um pé de limão. Se você vê um pé de limão lá carregadinho e vê um pé de laranja carregadinho, qual que você vai preferir? Vai preferir o pé de laranja, né, meu irmão? Porque o pé de limão, o limão é azedo, tu não vai querer comer. Então, certamente o pé de laranja vai ser apedrejado e o pé de limão não. Mas não seja um pé de limão, seja um pé de laranja, meu irmão. Seja um pé de laranja, porque o pé de laranja ali vai ser apedrejado e assim você. Com certeza, se você está fazendo a obra do Senhor, se está dando frutos, vai ser apedrejado. Então, eu digo para você, servir ao Senhor com alegria. A Bíblia fala, vamos servir o Senhor com alegria. Como eu comparei o pé de limão com o pé de laranja. Você tem que ser um pé de laranja. Não seja um pé de limão. O pé de laranja está dando fruto e o pé de limão está dando fruto, mas é um fruto que ninguém vai apedrejar. Então, se está sendo apedrejado, não lamente. Dê glória ao Senhor, dê glória a Deus, porque você está dando fruto. E dê fruto na obra do Senhor, que mais tarde tu vai colher. Vai colher frutos maduros, frutos bons. Então eu digo para você, Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, só temos que agradecer por Ele, por nós estar vivo e com esse ar com esse fôlego de vida, falando do seu amor. Eu entrego essas palavras e deixo essa palavra para meditação, para você meditar. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.